primeiro perdeu o seu prumo, a luz estilhaça no fundo da fossa. A chama se esconde na carne mais grossa, buscando retorno, traçando outro rumo. São cacos de estrelas caindo na argila, centelhas cativas clamando resgate. No peito que anseia, no pulso que bate, o sopro divino no homem cintila. A roda das almas recolhe a semente, no exílio do tempo a essência desperta. A bússola oculta que os astros liberta, um fogo que flui na sagrada torrente. Não é o castigo que move a jornada, é a mão da clemência curando a fratura, erguendo do barro a imortal arquitetura, até que a falha não seja lembrada. Reclama o conforto do leito, mas a nefes clama por voos distantes, rasgando as clipote e os véus ofuscantes. O ruar se ergue curando defeito, no ibum noturno o sono é deixado. O sábio transpassa a barreira sombria, a morte não reina na terceira vigília, e o trono da vida é, por fim, preparado. 22 rotas costuram o espaço, de Aciá até a coroa encriada. A mente convida a presença sagrada, chamando a Neshama para um forte abraço. No meio das trevas, vencendo o cansaço, o espírito livre desfaz a amarra, pois dentro da noite a aurora esbarra. A roda das almas recolhe a semente, no exílio do tempo a essência desperta. A bússola oculta que os astros libertam, fogo que flui na sagrada torrente. Não é o castigo que move a jornada, é a mão da clemência curando a fratura, erguendo do barro a imortal arquitetura, até que a falha não seja lembrada. O poço sombrio, a água é mais viva, no breu da vigília a luz é massiva. A roda conclui no seu giro ancestral, o vaso conserta a ferida mortal. O rua repousa, a alma é total. המיטה הראשונה איבדה את משקלה, ההר מתנפץ בתחתית התהום, הלהבה מסתתרת בבשריה ומחפשת חזרה, מתבדרת אחרת. חזיזי כוכבים נופלים אל החמה, ניצוצות שבויים זועקים לבדות, בהך זה הקומה בדופק, הפועם הנשימה האלוהית באדם נוצצת. גלגל הנשמות תוספת עזרה, בגלות הזמן המהות מתעוררת, המצפן הנשטר המשחרר כוכבים, אש הזורמת בנחל הקדוש. לא העונש הוא המניע את המסע, הרחמים מרפא את השבר, מקים המנהתי את המבנה הנצרי, עד שהפגם לא ייזרק. הגוף
שורשת נרמת המיטה, הר הנפש קוראת למפים רחוקים, קורת הקליפות והציפים המעברים, הרוח עולה מרפא את הפגם, בייבום הלילי שינה נעזבת, תרחם רוצה את המחסום האפל, המוות לא שולט בשמורת השלישית, וכיסי הרעים מורם לבסוף. 22 נתיבים תופרים את הרלל, מעשייה ועד לקטע העליון, הסרל מזמין את הנוררות הקדושה, קורא לנשמה לריבוק חזק, בתור השרה מנצח את עייפות הרוח הרופשי, מתירה את הקשר, כי בתור הלילה משיק השרה. בגלות הזמן המהות מתעוררת, המצפן הנסתר, המשך קורבים, אש הזורמת בנהר הקדוש, לא העונש הוא המניע את המסע, יד הררמים, מרפא את השבר, מקימה מן הדית, את המבנה הנצחי, עד שהפגם לא ייזרק. ביי באפל המים רעים יותר, ברשרת השמורת האור הוא עצום, הגלגל משלים את סיבובו העתיק, הכלי מתקן את הפצע האנוש, הרוח נרה, הנשמה שלמה. Então, imagina descobrir que a morte precoce de uma pessoa incrivelmente boa, sabe? Alguém que passou a vida inteira se dedicando a fazer o bem. Imagina que isso não é uma tragédia sem sentido. Nossa, isso já vira chave de muita coisa, né? Total. É como descobrir que, na verdade, isso é a prova de que essa pessoa foi rápida demais em consertar a própria alma. Tão rápida que o universo precisou literalmente desligar o corpo físico dela para poder instalar a próxima atualização espiritual. É uma mudança de paradigma gigantesca. E, tipo, isso abala toda aquela forma engessada que a gente tem de ler textos antigos. Especialmente algo com o peso histórico da Bíblia. Sim, porque a gente tem esse instinto muito automático, né? De ler as escrituras só como uma crônica literal. Ah, aconteceu o evento A que causou o evento B. E pronto. Mas essa leitura puramente linear e histórica, ela ignora completamente que, sobre as lentes do misticismo judaico, o texto é um código. É altamente estruturado. Quando a gente entra na Cabala, sabe, essa narrativa de superfície, ela meio que desmorona. Deixa de ser só um livro de continhos de moralidade e passa a ser um manual de engenharia cósmica mesmo, detalhando todas aquelas engrenagens ocultas da realidade. E é exatamente para dentro dessas engrenagens que o nosso mergulho de hoje vai explorar fundo. A nossa missão aqui é desvendar um dos textos mais complexos e misteriosos que já foram codificados. O Portal das Reencarnações, né? Isso. A introdução 7 do livro Shah HaGugulim, que é um conhecimento transmitido pelo Sagrado Ari, o Rabino Yitzhak Luria, lá no século XVI. E todo o material que a gente está trazendo para a mesa hoje foi decodificado graças ao trabalho da Escola Kibel Sinai e do Mori André Klein Rosa. E o que mais chama atenção em todo esse material, tipo, logo de cara, é o objetivo central da coisa. Esquece a ideia de karma, né? Exato. Esquece aquela ideia punitiva. A reencarnação nas fontes, ela não é descrita como um castigo implacável, mas sim como um sistema de pura misericórdia. É um mecanismo super meticuloso que o universo criou para consertar a alma humana. Ok, vamos desvendar isso então, porque a premissa inteira muda quando a gente começa a ler a Bíblia como, tipo, um mapa de física espiritual. Com certeza. Pega a história do Jardim do Éden, por exemplo. Tá, o que tem? O texto não está descrevendo dois seres humanos biológicos literais, sabe, mastigando uma fruta botânica literal. Na visão do Ari,
Adão e Eva são entidades espirituais cósmicas, colossais. Eles não eram um casalzinho isolado ali. Não, de jeito nenhum. Eles formavam um corpo espiritual unificado que continha dentro de si a totalidade absoluta de todas as almas da humanidade, todas as que viriam a existir. Caramba! Então, se a gente descarta a maçã e a serpente literais, o que realmente foi a falha original? Tipo, o que foi o tal do pecado de verdade? A falha foi a perda dessa unidade primordial. O evento que a gente chama de queda foi, na verdade, um estilhaçamento. Aquele corpo cósmico imenso não aguentou a tensão da própria falha espiritual e, bum, explodiu. Explodiu em centelhas, né? Isso, em incontáveis centelhas que se espalharam por todas as dimensões. Esse mundo da separação em que a gente vive hoje nasce desse trauma original. E os corpos físicos, eles surgem como uma necessidade depois disso. Como assim uma necessidade? Como pequenos recipientes de contenção mesmo, sabe? Só para conseguir abrigar essas centelhas que ficaram isoladas. Dá para visualizar isso como um espelho gigante e perfeito, né? Onde o propósito era refletir a luz divina sem nenhuma distorção. Aí a falha, o pecado, foi o impacto que espatifou esse espelho no chão em, tipo, bilhões de pedaços. Nossa, sim, uma imagem perfeita. E aí a reencarnação seria esse processo exaustivo, milenar, de ter que caminhar por esse chão coberto de vidro quebrado e recolher cada um desses cacos e tentar colar tudo de novo. E a complicação mais óbvia disso é que nem todo caco cai no mesmo lugar, né? Exatamente. A distância e o local exato onde cada fragmento foi parar na hora da grande explosão é o que determina a dificuldade da vida que a pessoa vai ter hoje. Já que o espelho quebrou de formas muito diferentes, como que isso afeta as almas que estão no mundo agora? Então, essa dispersão dos fragmentos cria uma hierarquia espiritual, dividindo as almas de acordo com a gravidade da queda delas. O primeiro grupo que o Ari cataloga são as chamadas almas novas, ou almas do tipo 1. Tá, tipo 1. E qual é o diferencial delas? O detalhe crucial da física dessas almas é que, tecnicamente, elas escaparam do estilhaçamento. Peraí, como é possível que uma parte da humanidade simplesmente não estivesse lá na hora? Você não disse que Adão continha tudo? Parecia que continha, né? Mas essas almas do tipo 1 existiam num plano superior que a Cabala chama de Atzilut, o mundo da emanação. Como elas não foram arrastadas lá para baixo pelo trauma original, a trajetória delas aqui no mundo físico é incrivelmente fácil, fluida, sabe? O sistema funciona quase que no automático para elas, biológico até. Exato. Quando elas nascem, já recebem a Nefesh, que é o nível básico da alma, a força vital focada na ação. Aí, aos 13 anos e um dia, elas recebem naturalmente o Ruar. Que é o espírito, né? A parte emocional. Mas por que aos 13 anos e um dia? Não é uma idade arbitrária. Não, de forma alguma. É o ponto biológico e mental onde o indivíduo adquire maturidade para assumir a responsabilidade pelos próprios atos. E aí, quando chegam aos 20 anos, que é a idade da maturidade plena nos textos antigos, o recipiente estabiliza. E elas ganham o próximo nível. Isso, a Neshama, a alma superior. Tudo isso contando que a pessoa não peque, claro. É só a passagem do tempo ajudando. Tem um conforto muito grande nisso. Contanto que você não faça nenhuma grande besteira, o próprio envelhecimento orgânico já garante a sua evolução espiritual. Mas, isso claramente não se aplica à grande maioria, né? Voltando lá para a imagem do espelho quebrado, o que acontece com os cacos que não caíram no chão, mas que ficaram presos ali na moldura? Essas são as almas do tipo 2, as almas quase novas. Porque quando o colapso aconteceu, o corpo espiritual de Adão sofreu uma contração gigantesca. Ele encolheu para o que a Cabala chama de 100 côvados. Que tem aquela referência lá no Salmo 139, né? Sobre mim estendes tua mão protetora. Nos filhos dele, Caim e Abel. Mas olha só, tem um choque lógico aí para mim. Qual?
Se essas almas do tipo 2 foram literalmente protegidas pela mão de Deus de cair na sujeira lá do fundo, a lógica diz que elas deveriam ser as mais elevadas, porque elas não são a elite absoluta, superando até as do tipo 1 que nem estavam lá. Faz todo sentido pensar sim. Mas isso ignora um dano estrutural que o próprio Adão sofreu na hora da queda. Ele perdeu o que é chamado de Zihara Ilaá, o esplendor supernal. Tipo um gerador que perde a voltagem máxima. Exatamente isso. As almas do tipo 2 estavam protegidas da sujeira de fora, sim, mas elas ficaram presas a um sistema que estava operando com a potência reduzida. O teto máximo que elas conseguem atingir no automático é a Nefesh de Atzilut. Entendi. Então o Ruach e a Shammah não chegam mais de presente de aniversário aos 13 e aos 20 anos. Não chegam. O canal automático simplesmente rompeu. Para conseguir as partes superiores da alma, elas não podem mais depender do tempo. Exige um esforço monumental, a meditação rigorosa. Elas precisam forçar a abertura de novos canais. A evolução orgânica foi desligada para elas. Elas têm que ir para o trabalho braçal mesmo. Totalmente braçal. Agora, se as almas que ficaram presas na moldura já enfrentam essa barreira monumental e batem num teto de vidro, o destino do resto da massa de centelhas deve ser assustador, né? O que acontece com a energia que despencou direto na escuridão? É aí que o texto entra na parte mais tensa. Esse é o tipo 3, as almas antigas, que são as centelhas derivadas de Sete, o terceiro filho de Adão. Elas não foram seguradas por nada, despencaram profundamente nas clipote. As cascas de impureza, né? O fundo do poço material. O fundo do poço absoluto, a matéria mais densa e distorcida possível. E a mecânica imposta para elas voltarem à superfície é punitiva não, mas rigorosa ao extremo. Porque as fontes descrevem um processo super fragmentado, sabe? Pelo que eu vi, uma alma do tipo 3 não consegue consertar tudo de uma vez. Ela nasce num corpo físico só para polir a Nefesh. Só isso. E se ela tiver sucesso nessa tarefa gigantesca de limpar a sujeira da Nefesh, ela não recebe um upgrade mágico. Ela morre. O corpo cumpriu o propósito. Aí a essência volta num segundo corpo, numa outra época, esquecendo tudo, só para tentar consertar o Ruach. Se vencer, morre de novo e volta num terceiro corpo para Neshama. Cara, isso só super exaustivo. É mesmo. A fragmentação é imposta porque os corpos que nascem nas cascas de impureza não têm a resiliência para suportar, múltiplos concertos simultâneos. A pressão espiritual simplesmente destruiria a pessoa. Mas é como tentar zerar um videogame super difícil, sabe? Só para ganhar o direito de baixar a continuação do jogo. E se você errar um botão, o console desliga e você tem que começar tudo de novo num aparelho diferente. E torcer para não estragar o que já tinha salvo. A limitação é muito severa, concordo. Mas a Cabala revela que existe um código de trapaça nesse videogame cósmico. Um hack divino para evitar ter que descartar e trocar de corpo toda hora. O famoso Ibum, noturno? Exato, o Ibum noturno. O profeta Isaías fala sobre isso no capítulo 26. Ele diz: "Minha Nefesh te tem buscado a cada noite. Meu Ruach dentro de mim te tem buscado veementemente." E lendo assim por cima parece só poesia, né? Um desabafo de um homem orando de madrugada. Mas a Cabala pega isso e transforma num manual técnico. Como que isso funciona na prática? O segredo está no sono. Na tradição mística, o sono é 1/60 da morte. No estágio mais profundo do sono, a conexão da alma com o corpo fica frouxa. Então, se a pessoa for sábia e tiver disciplina para sacrificar o próprio sono no meio da madrugada, ela consegue usar isso. Acordar de madrugada para estudar e meditar, né? Isso, porque é um momento de menos ruído, menos estática material. Se a Nefesh dela já está purificada e ela medita com a intenção certa, a Nefesh literalmente sai do corpo para o resto da noite. Deixando o espaço vazio, o corpo continua respirando ali na cama, mas cosmicamente vazio. Preparado para receber o download da próxima camada. E pela manhã, o universo envia o Ruach para preencher essa vaga.
Só que tem um problema técnico aí na transição. O corpo material que acordar de manhã não aguentaria a voltagem pura de um Ruar novinho chegando assim. Causaria um colapso. É como ligar algo de 110 volts direto numa tomada de 220. Daria um curto-circuito na pessoa. Exatamente. Por isso, o Ruar precisa de ser envolvido numa roupagem espiritual. E geralmente ele entra vestido na nefesh de um convertido justo, para atuar como um transformador de energia, filtrando o choque. E olha o triunfo disso. A pessoa consegue unificar várias partes da alma numa mesma vida biológica, sem precisar morrer para avançar. Caramba! E isso do Ivum noturno ilumina totalmente aquela nossa dúvida inicial sobre a morte precoce de pessoas incríveis. Porque o mundo olha para essas pessoas que fazem o bem, que são puras. E quando elas morrem de uma doença ou fatalidade muito jovens, a gente grita contra a injustiça do universo. É o nosso instinto, né? Mas no livro de Jó, capítulo 4, tá escrito: eles morrem e sem sabedoria. Com essa nova lente, isso não é uma falha do sistema. Não, de jeito nenhum. A dor para quem fica é real, óbvio, mas o mecanismo é eficiente. Pessoas justas limpam a nefesh muito rápido, só que elas desconhecem essa sabedoria oculta do Ivum noturno. A falta de sabedoria que Jó menciona não é falta de faculdade, de estudo acadêmico. É literalmente a ignorância cabalística. De não saber o macete da madrugada. Isso. Sem saber como puxar o Ruar para continuar evoluindo sem desligar o hardware, a pessoa bate num beco sem saída. O corpo perdeu a utilidade cósmica. Não tem por que manter a pessoa viva numa velhice longa e sem propósito espiritual se a próxima fase não pode ser ativada naquele corpo. Aí o desligamento, a morte precoce, vira pura misericórdia para não estagnar a alma, para ela poder reiniciar logo no próximo estágio. E para materializar como essa física complexa operava em situações reais, as fontes dissecam grandes figuras da história que tiveram configurações de alma bem anômalos. O rei David é o exemplo mais impactante. O rei David das batalhas, dos salmos. Ele mesmo. A análise mostra que a alma do David era o extremo do tipo 3. O ponto de origem da centelha dele caiu tão no fundo das camadas de impureza, num lugar chamado Nukva, que é traduzido como a árvore da morte, que ele nem vida própria tinha. Para ele poder nascer, o Adão original cósmico teve que doar 70 anos da própria cota de vida para ele. Ele estava literalmente na lixeira cósmica mais profunda. E a consequência disso na vida real é bizarra. Porque significa que o rei David caminhou pela terra carregando só a nefesh dele. O Ruar do David, a próxima parte da identidade dele, estava encarnado em outra pessoa ao mesmo tempo. Nossa, imagina a pressão psicológica que isso gera. Tem 2 fragmentos do seu próprio sistema, operando em corpos físicos diferentes, vivendo na mesma época. Isso muda todo o peso daquela narrativa quando David comete aquele pecado gravíssimo com a Batseba. Ele mancha a pureza que ele tinha acabado de conquistar na nefesh dele. Aí você lê o Salmo 3, onde ele entra em pânico. Muitos são os que dizem de mim. Para ele não há salvação. A gente sempre leu isso como um medo de ir para o inferno, ou um medo de um castigo de Deus genérico, né? Exato, uma leitura ocidental clássica. Mas a física espiritual mostra que o terror dele era muito mais sofisticado. O medo dele não era de um raio caindo na cabeça dele, ele estava apavorado de perder a corrida cósmica. Para outra pessoa que tinha o Ruar dele. Exatamente. Se esse outro cara desconhecido que estava hospedando o Ruar do David terminasse o trabalho de correção primeiro, enquanto David estava regredindo por causa do erro dele com Batseba, o corpo do David corria o risco de virar uma casca vazia. E lá no final, na hora da ressurreição dos mortos, o outro cara assumiria o controle do pacote inteiro da alma, roubando até os méritos que o David tinha conseguido com a nefesh. A coroa de David ia ser usurpada de dentro para fora. Ter a alma quebrada e ficar competindo consigo mesmo no corpo de um rival que você nem sabe quem é? É roteiro de filme de suspense psicológico. E é genial como Ari decodifica isso. É fascinante. E as fontes também mostram um outro lado do espectro da realeza. O rei Acabe, que os registros apontam como um tirano, um rei brutal que espalhou a idolatria. Ahav, né? Que o Talmud diz que era equilibrado. Como que um cara famoso por atrocidades
ganha o selo de equilibrado dos sábios. Porque o Talmud separa as ações morais do indivíduo da estrutura da alma dele. As ações dele eram terríveis, sim, mas a configuração da nefesh dele, quando ele nasceu, era matematicamente neutra. 50% boa, 50% má. Era perfeitamente dividida. Então tinha uma tensão gigantesca dentro dele. Uma única ação enorme para o bem poderia virar o placar para o lado da luz de uma vez por todas. E isso explica por que o profeta Elias investiu tanto tempo, décadas, tentando salvar ele. Elias não via só idolatria, ele via a matemática da alma. E ele só desiste quando Acabe arquiteta o assassinato do Nabote para roubar uma vinha. Essa escolha joga o peso que faltava na balança e ela despenca para o mal permanentemente. E peraí. O texto entra num conceito alucinante de que a parte boa e a parte ruim de uma alma fragmentada podem ser divididas entre duas pessoas próximas, tipo amigos ou sócios. Como funciona isso? É uma transferência magnética de energia pelo livre-arbítrio. Salomão alerta em Provérbios que o mal dos ímpios vai causar o fim deles e vai dar firmeza ao justo. Quando duas pessoas dividem os polos da mesma essência original, o parceiro justo, com as suas ações boas, ele literalmente começa a drenar e sugar a luminosidade do parceiro ruim. Caramba, ele atrai todo o bem que sobrou no outro. Isso junta essas peças para facilitar ou testar a restauração. Isso traz a ideia de batalha espiritual lá das nuvens com anjinho de espada direto para o chão frio da realidade diária. O campo de batalha de verdade não está no céu, está na capacidade de vencer o despertador, de levantar na escuridão para consertar os próprios atos. O universo que o Luria decodificou mostra que a gente não é um bloco monolítico perfeito. Somos um quebra-cabeças em construção. E a ideia não é criar pânico, sabe? Para você ficar obcecado tentando adivinhar se você é, tipo, 1, 2 ou 3. É reconhecer que toda essa mecânica existe para garantir que nada se perca. É um sistema de resgate cósmico. Bom, a gente precisa amarrar tudo isso para quem está ouvindo. E eu queria deixar um último conceito que os cabalistas, especialmente o Zohar, citando Rav Hamuna Saba, trazem para fechar a lógica, sobre o mistério das crianças prodígio. Nossa, essa parte é muito bonita. Sabe aquelas pessoas, às vezes crianças mesmo, que mostram uma sabedoria, uma empatia, um talento tão absurdo desde pequenas? Que parece que elas não têm nada para aprender no mundo. Os textos sugerem que essas pessoas não estão aqui para consertar a si mesmas. Elas já corrigiram o Nahá inteiro no passado. Elas já juntaram a Nefesh, o Ruar e a Neshama. Elas não têm mais karma, entre aspas, nenhum pecado para espiar. E aí a pergunta que fica no ar, para a gente refletir depois desse mergulho, é: por que elas voltaram para um lugar tão escuro? A resposta é de um altruísmo radical. Elas voltam única e exclusivamente pelo benefício da humanidade. Ou só para completar uma pequena boa ação que ficou faltando na grande tapeçaria. Então, da próxima vez que você cruzar com alguém incrivelmente brilhante, ou com alguém que está lutando numa escuridão profunda, pergunte a si mesmo que parte da antiga alma original, daquele espelho quebrado, essa pessoa está tentando resgatar. Ela está aqui para colar o próprio caco, ou ela está aqui para ajudar a reconstruir a visão do quadro inteiro para nós? É uma reflexão para levar para a vida. Fica aí o pensamento. A exploração dessas engrenagens é infinita. Até a próxima análise profunda das fontes. De primeiro perdeu o seu prumo, a luz estilhaça no fundo da fossa, a chama se esconde na carne mais grossa, buscando o retorno, traçando outro rumo. São cacos de estrelas caindo na
argila, centelhas cativas clamando resgate. No peito que anseia, no pulso que bate, o sopro divino no homem cintila. A roda das almas recolhe a semente, no exílio do tempo a essência desperta. A bússola oculta que os astros liberta, um fogo que flui na sagrada torrente. Não é o castigo que move a jornada, é a mão da clemência curando a fratura, erguendo do barro a imortal arquitetura, até que a falha não seja lembrada. O corpo reclama o conforto do leito, mas a nefesh clama por voos distantes, rasgando as clipotes e os véus ofuscantes. O ruar se ergue curando o defeito. No ibo noturno o sono é deixado, o sábio transpassa a barreira sombria. A morte não reina na terceira vigília, e o trono da vida é por fim preparado. 22 rotas costuram o espaço, já se altera a coroa incriada. A mente convida a presença sagrada, chamando a Neshama para um forte abraço. No meio das trevas, vencendo o cansaço, o espírito livre desfaz a amarra, pois dentro da noite a aurora esbarra. Recolhe a semente, no exílio do tempo a essência desperta. A bússola oculta que os astros liberta, um fogo que flui na sagrada torrente. Não é o castigo que move a jornada, é a mão da clemência curando a fratura, erguendo do barro a imortal arquitetura, até que a falha não seja lembrada. No poço sombrio a água é mais viva, no breu da vigília a luz é massiva. A roda conclui o seu giro ancestral, o vaso conserta a ferida mortal. O ruar repousa, a alma é total. משקלה האורמית נפת בתחתית התהום, הלהבה משתתרת בבזהה ומחפשת חזרה, מתבדרת ההרת. הזיזי כוכבים נופלים אל ההמה, ניצוצות שבויים זועקים לפדות בהר זה הקומר בדופק הפועים. הנשימה האלוהית באדם נוצצת, גלגל הנשמה בגלות הזמן המהות מתעוררת, המצפן הנשאר המשך כוכבים, אש הזורמת בנחל הקדוש. לא העונש הוא המניע את המסע, יד
מקשיבים תופרים את ההלל מעשייה ועד לכתר העליון הסרט מזמין את הנוררות הקדושה קורא לנשמה לריבוק חזק בתורה השירה מנצח את העייפות הרוח הרופשית מתירה את הקשר כי בתור הלילה משיק השרה גלגל הנשמות אוסף את הזרע גלגל הנשמות אוסף את הזרע גלגל הנשמות אוסף את הזרע בגלות הזמן המהות מתעוררת המצפן הנסתר המשערך קורבים אש הזורמת בנהר הקדוש לא עונש הוא המניע את המסע יד הרע מרפאה את השבט מקימה מן עתיד את המבנה הנצרי עד שהפגם לא יזרק בעבר האפלה המים רעים יותר בראשי התשמורת האור עצום הגלגל משלים מצידובו העתיק הכלי מתקן את הפצע האנוש הרוער נראה הנשמה שלמה